votos de cuidar um do outro, de amar, de ser fiel. Vocês sabem, né? Os casados sabem o que eu estou falando. E depois, o tempo foi passando, depois do nosso casamento, 25 anos depois, na igreja em São Paulo, perante o mesmo pastor, nós renovamos nossos votos. Perante Deus, perante aquele pastor que estava ministrando, foi o mesmo que fez o casamento, e também perante a igreja. E há poucos anos atrás vocês foram testemunhas de que 50 anos de casado, novamente eu lá com a Iraci, renovando nossos votos. Entre o primeiro casamento em si e as bodas de ouro, nós ficamos muito diferentes. Eu fiquei muito mais bonito, mas fiquei careca. Engordei um pouquinho. A Iraci mudou um pouquinho também. Continua muito bonita. Mas mudou um pouquinho. Mas a mudança em nosso corpo não alterou nosso compromisso. Porque eu não casei com um corpo, eu casei com uma mulher. Ela mudou o corpo, mas meu amor, o meu desejo de estar com ela continua intacto. E ela é a mesma coisa, acredito, né? Então, foi necessário que nós sempre mantivemos o nosso compromisso, mas renovamos, reafirmamos perante todos que estávamos juntos, dispostos a continuar, não sabemos até quando. E é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã, a necessidade que nós temos, periodicamente, de renovarmos, reafirmarmos, confirmarmos nosso compromisso com Deus. Porque há certos compromissos que a gente faz que tem prazo fixo para terminar. Você faz um contrato de aluguel, por exemplo. Então tem um prazo, vamos dizer, 2 anos. Chega no final, você vai ter que ou renova ou não. Você fica na mesma casa ou não. Não é assim que funciona? Porque é um contrato que tem prazo. Mas contrato de casamento, compromisso com Deus, tem prazo para terminar. Então a gente precisa estar sempre reafirmando, confirmando. Prepare seu coração, prepare seu espírito. É hora de renovar nosso compromisso com Deus. Vamos ler Jeremias 18, 1-6. Vocês podem ler no projetor aí? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ô, gente, é interessante esse trecho da Bíblia, essa parte bíblica, que já se extraiu milhares e milhares de mensagens. Deus me impulsionou a pregar sobre isso nesta manhã, principalmente porque nossa igreja está passando por um período de transição. Parece que a mudança começou de uma forma que a gente nem pensava. Passou o culto da noite para de manhã, fizemos um teste, será que vai dar certo ou não vai? Deu. Estamos aqui pela manhã reunidos, tudo está indo bem. Também nos últimos meses, a gente pregou todas as mensagens I Love My Church, sempre progredindo naquilo que somos como igreja, nas coisas que Deus espera de nós, naquilo que nós precisamos fazer para poder dar um bom testemunho perante os de dentro e os de fora. E mais recentemente, na reunião que fizemos com a liderança da igreja, uma decisão que vai afetar
certamente grande parte da igreja, não todos, mas grande parte da igreja, que nós vamos, mais para frente, começar um treinamento de um grupo de líderes da pessoa, mas está aberto para todos, fazer um treinamento para depois abrirmos grupos nas casas, para poder esse trabalho expandir, já que tem muita gente que resiste, muitos novos, pessoas não convertidas, resistem vir para um templo. Nós vamos até onde eles podem ir mais facilmente, que é nas casas. E ali nas casas, que a gente espera que alguns da igreja ofereçam suas casas, ali vai começar um tipo de trabalho onde tem que ter alguém coordenando o que vai acontecer ali. E vai ser um trabalho rápido, de 1 hora, mas vai ter muita comunhão e vai ter muita oportunidade para as pessoas perguntarem coisas que num culto como esse não dá certo, não é possível, mas nas casas sim. E nós esperamos que com esta visão que Deus está concedendo para a nossa igreja, que nós possamos ter um crescimento, fortalecimento espiritual dos crentes atuais, mas um crescimento numérico daqueles que vão se entregar para Jesus. Então é uma fase nova que estamos iniciando. E dentro disto foi o que o Espírito me revelou, que é preciso também que haja uma renovação das pessoas da igreja, daqueles que estão dentro da igreja, que são o nosso caso. Cada um de nós é chamado para renovar seu compromisso com Deus. O que é que isto me faz lembrar? Que um dia nós assumimos nosso compromisso com Deus. No dia que nós levantamos a mão para nos entregarmos para Jesus, nós fizemos um ato de rendição, um ato de entrega do que somos e do que temos, nós entregamos nas mãos de Deus, para começar uma nova vida, um novo estilo de vida dirigido pelo Espírito Santo. Para mim, isto aconteceu na minha juventude, com 16 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Faz então 60 anos que eu ando com Jesus, gente. Olha, é um tempão, hein? Não tem mais jeito de eu escapar, não. A gente fica tão atolado que não tem mais jeito, né? Está lá, grudado mesmo. Então, mas eu me lembro, é uma das datas que a gente, pelo menos eu penso assim, tem datas na nossa vida que a gente não esquece. O dia que a gente casou, o dia que o filho nasceu, e o dia que a gente se entregou para Jesus, o dia que foi batizado no Espírito Santo. E essas datas a gente não esquece. Tem outras ruins também que a gente não esquece, não é? Eu tenho algumas também lá do lado negativo, mas são datas que a gente não esquece. E eu não me esqueço. No dia que eu entreguei para Jesus, eu fiz uma declaração que não era só emoção. Eu fiz uma entrega que era, assim, a mistura de fé, de emoção e de um sentimento de que eu estava fazendo o que era certo. E por isso, isto continuou. A gente enfrentou problemas, lutas, tribulações, mas maiores foram as bênçãos do que tudo. Mas o que acontece, na maioria dos casos, é que a gente tem um começo exuberante, brilhante, mas com o tempo esse brilho parece que vai se apagando, vai diminuindo, parece que a gente vai perdendo um pouco o interesse, vai acontecendo certas coisas, que então a gente precisa renovar os votos, renovar o compromisso. Como no caso meu, com o da Iraci, nós sempre permanecemos casados, nossa aliança não foi quebrada, nós continuamos sempre com marido e mulher, mas renovamos o nosso voto. Assim é o que vamos fazer nesta manhã aqui. Nós continuamos com Jesus, nós não abandonamos Jesus, nós continuamos relacionados com Ele, mas nós vamos hoje renovar os nossos votos. Agora, aqui nesse texto a gente vê que uma coisa interessante, né? Veio a palavra para o profeta Jeremias, dizendo só para ele uma coisa: vai na casa do oleiro, é lá que você vai ouvir a minha mensagem. Então o Jeremias obedeceu a Deus, foi para a casa do oleiro, mas ele não tinha mensagem. Mas ele foi para lá, porque ele confiava que lá na casa do oleiro, onde o homem trabalhava ali na olaria, ali ele ia
aí acontecer alguma coisa que Deus ia dar uma mensagem para ele. Então, a primeira coisa, Jeremias foi porque Deus falou, vai na casa do oleiro. E lá você vai ouvir a minha mensagem. Então, o relato bíblico disse que ele foi à casa do oleiro. Para quem talvez não entenda, o oleiro é onde se faz material feito de barro. E, neste caso aqui, o oleiro estava fazendo vasos de barro. Então, ele foi à casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, o que ele viu lá? Ele viu o oleiro trabalhando e o que ele estava trabalhando ali, ele estava formando um vaso. O barro vem na mão do oleiro e ele vai trabalhando ali, sabe fazer aquilo, não é? E vai fazendo de um jeito que, quando termina a obra, sai um vaso. Depois aquele vaso, aquele barro é colocado para secar e depois vira um produto que as pessoas compram para poder colocar água, colocar flor, tem os seus usos, não é? E ali estava fazendo aquele vaso de barro. Quero falar para vocês que o oleiro estava trabalhando, formando um vaso. E Deus continua trabalhando em nós. Porque, neste caso, Deus é o oleiro e nós somos o barro. E Deus continua trabalhando em nós. Nós somos um produto não terminado ainda. Nós não estamos acabados. Deus não completou o que Ele tinha que completar em nós ainda. Nós estamos em formação. Seja o tempo que for que você serve a Jesus, Ele continua trabalhando em você, Ele continua trabalhando em nós. Talvez, provavelmente, a pessoa de mais tempo de conversão aqui seja eu mesmo, com 60 anos. Tem alguém mais do que isso? Acho que não tem nem de idade, né? Mas o que acontece é que eu também não sou uma obra terminada. O dia que terminar, vai para cima. Então Deus está trabalhando em nós. Se você sente que tem coisas acontecendo, não fique desesperado, não se preocupe. O Espírito Santo está trabalhando em você. E a obra do Espírito Santo é sempre para melhorar a gente. É para fazer a gente ficar um vaso melhor, um vaso de honra para o Senhor. Um vaso completo, perfeito. Vocês dizem amém? Então, tem que ter paciência, tem que entender que Deus está trabalhando na nossa vida. Depois, aconteceu uma tragédia. O oleiro está lá fazendo o vaso e, de repente, aquele vaso de barro ali, não pronto ainda, quebrou. Quebrou o vaso. Olha que coisa. Agora, se na prática daquilo que Jeremias viu, o oleiro fazendo o vaso e o vaso quebrar, ali é a parte prática. Na parte aplicada espiritualmente, nós somos vasos nas mãos de Deus. E como é que nós podemos quebrar? Quando é que nós somos considerados vaso quebrado? É quando nós, por qualquer razão, esfriamos na fé. É quando nós mostramos um desinteresse pelas coisas de Deus. Já não temos mais aquele mesmo fervor. Já não temos mais aquela mesma vibração de vir para a casa do Senhor. Não temos mais aquela mesma alegria de encontrar os irmãos e reconhecê-los como irmãos em Cristo. Sabe quando vem aquele negócio de ficar vendo só, possivelmente, defeitos e erros, essa parte crítica que não é construtiva? Isso aí é o vaso sendo quebrado. Quando o vaso está deixando de continuar com a sua forma que o oleiro quer fazer. Quebra-se o vaso. E a gente vê isso na igreja, a gente vê isso entre os irmãos. Não só aqui, quando estou falando essas coisas, eu não me refiro só à nossa comunidade aqui, que congrega aqui neste lugar. Nós também somos assim, mas não somos só nós.
Isso é uma coisa geral no meio cristão. Há parece que aquele esfriamento que ocorre para quase todo mundo. Analisa você mesmo, o que você era, o que você foi e o que você é. Onde você prosperou? Onde você declinou? Em que área você cresceu? E aonde você diminuiu? Porque isto é uma avaliação que dá um retrato do que nós somos hoje. É um quadro de como nós estamos hoje. O que se espera de quem se entrega para Jesus é que haja um crescimento contínuo, é que haja um progresso que vai prosseguindo dia após dia, vai amadurecendo na fé, vai compreendendo melhor as coisas de Deus. Se isso não aconteceu com você, hoje mais do que nunca, você precisa renovar a sua aliança com Deus, realmente. Porque Deus ama cada um de nós. Deus tem interesse na nossa vida. Ele quer o melhor para cada um de nós. Nós não devemos nunca pensar em abandoná-lo. E eu estava me lembrando do texto de Apocalipse, capítulo 2, que na carta que foi escrita às 7 igrejas, numa delas vem muito elogio, mas chega num ponto que o Senhor diz para aquela igreja: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É isso que acontece. Esse é o nome que a Bíblia dá. É o esfriamento do primeiro amor. É o abandono do primeiro amor. Sabe, aquele período que a gente se entrega para Jesus, parece que a gente quer conquistar o mundo para Cristo. A gente quer fazer tudo. Não tem tempo feio, não tem neve, não tem calor, não tem visita, não tem nada. A gente quer Jesus, a gente quer igreja, a gente quer estar fazendo as coisas que agradam a Deus. É o primeiro amor na sua expressão máxima. Eu acredito que isso acontece, ou aconteceu com quase todos que estão aqui. Mas aí a gente lembra daquele tempo e lembra de agora. Agora a gente já se acomodou um pouco, engordou um pouco na fé. A gente já está agora um pouco mais assim, vendo as nossas conveniências. Gente, precisa mudar realmente, nós precisamos de um novo compromisso com Deus. Colocar de novo a aliança aqui e dizer: eu te amo, Senhor, e eu quero viver para ti. Eu me lembro nessa última vez, depois de 50 anos de casado, quando eu fiz meus compromissos com a Iraci, o que eu falei para ela? Quanto que estiver na minha força, eu vou fazer de tudo para você ser feliz. Foi a renovação do meu compromisso com ela. E assim nós precisamos fazer com Deus. Esteja disposto, abre o teu espírito hoje, não endureça o coração, porque vai chegar o momento que você vai ser chamado aqui na frente para fazer o que essa música diz. Quero me render a ti, Senhor. Quero me jogar nos teus braços. Quero me lançar todinho nas tuas mãos e deixar que tu cuides de mim. Agora, prosseguindo ali, o vaso de barro que estava sendo formado se estragou nas mãos do oleiro e ele o refez. Aí, quando eu estava lendo essa passagem, meditando, me veio uma coisa interessante, que quando o vaso quebrou, normalmente, as atitudes nossas como seres humanos, quando alguma coisa quebra, a gente pega, termina de quebrar e joga fora. É o mais comum, especialmente comigo. Chegou na minha mão, essas coisas, tudo para o lixo. Pois era assim, corre lá para pegar. Era assim, examina o lixo das coisas que eu jogo fora, gente. Ela pega lá, nossa, porque eu sou vapt-vupt para jogar fora, e ela é vapt-vupt para guardar as coisas. Então a minha casa está cheia de tranqueira. Né? Já não tem lugar mais nem para a gente andar direito. Agora, o oleiro, que no caso está representando a figura de Deus, nosso Pai, não jogou o vaso fora. Não jogou fora o barro que faz o vaso. Seria a coisa mais natural. Mas ele reaproveitou. Pegou aquele barro, recolocou ali onde supre para aquele barro na medida certa, assim, nem muito grosso, nem muito fino. Colocou de novo ali e refez. Refez significa fez
de novo. É isto que eu creio que Deus vai fazer nesta manhã nas nossas vidas. Vaso quebrou? Não fica quebrado. Faz de novo. Renova a nossa alegria. Renova a nossa fé. Renova nosso amor por Ele. Renova nossos dons. Renova tudo para ficar melhor. Aquele hino antigo, né? Faz de mim um vaso novo, Senhor. É isso que Deus certamente está querendo fazer. Eu acho que Deus está impaciente lá no céu agora. Prega logo, Caio. Acaba logo essa mensagem. Porque eu quero renovar esse povo aí. Eles precisam vir para frente. Eu quero pôr a mão neles. Junto com a sua, junto com a dos pastores. Eu vou pôr a minha sobre eles, Caio. Eu acho que Deus está olhando atento assim. Tá? Gente, é a hora da bênção chegar para a tua vida. Todos que querem. Deus está assim, querendo estender a mão e abençoar você nesta manhã. Então, o oleiro não jogou o vaso fora. Sabe por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Ele sabe que nós somos barro. Barro serve para quem, gente? Tem algumas coisas que servem para nada, não é? Você já viu, por exemplo, algum ladrão roubar sacola de supermercado? Vale nada. Não é verdade? Mas, na hora que você pega a compra e põe as coisas lá dentro, ela é útil para você, não é? Vaso, barro, também vale nada. Mas na mão de Deus, o barro se transforma num vaso. E vaso tem valor. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, no qual Ele deposita o seu tesouro. Amém? Então, cada um de nós aqui somos transportadores. Nós levamos, nós carregamos conosco o dom precioso de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso? Porque o Senhor nos valoriza, nos abençoa. Então, Ele nos jogou fora porque ele não desiste, Ele vai fazer alguma coisa, Ele tem propósito para a nossa vida. E aí, Ele recomeçou o trabalho. Então, Ele começou a fazer de novo o barro. E, sabe, fazer a coisa outra vez, né? Eu não sei vocês, mas eu oro muito, um tipo de oração, especialmente pela manhã, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro assim para Deus: Senhor, tenho muita coisa para fazer, me ajuda a fazer tudo bem feito da primeira vez, para não ter que ficar fazendo de novo. Porque tem hora que fazer de novo dá um trabalhão. Quantas vezes, agora nem tanto, mas antigamente, eu fazia muita coisa lá no computador, ficava comprido aquilo lá, eu apertava uma tecla errada, apagava tudo. Tinha que recomeçar tudo de novo. E aí perdi aquele tempo. Então eu comecei a orar: Senhor, deixa eu fazer a coisa bem feita da primeira vez. Dá trabalho fazer de novo. Mas o oleiro refez. O oleiro fez de novo. Porque ele tem coisas importantes para cada vaso. Nós não somos exceção. Você não é exceção. Você é um vaso separado, escolhido por Deus para produzir na obra de Deus e para que Deus seja glorificado na sua vida. Eu não sei, tem muita coisa que é difícil de explicar. Mas lá em Minas Gerais tem uma cidade chamada Poços de Caldas. Alguém conhece essa cidade? Tem alguns aqui. Poços de Caldas era a cidade de passar lua de mel. Não sei se ainda é. Então, quando eu casei, para onde que eu fui? Poços de Caldas. Poços de Caldas, a gente nunca esquece aquela cidade, né? E aí, fomos para lá. E lá tem um lugar que faz vasos de murano. Murano. É um material de qual eles fazem vasos. Então, a gente vai lá, olha naquelas vitrines, aqueles vasos com diversas cores, diversos modelos.
E a gente fica pensando, poxa, mas como é que a pessoa tem uma capacidade, uma criatividade de fazer de diversos modelos? Um com a boca larga, o outro boca fina, o outro a parte de baixo larga, o outro com umas arredondado no meio. E, olha, gente, coisa bonita. Isso é obra de quem entende, de quem sabe com o que está fazendo. Assim é Deus. Ele fez eu branco, fez o Agrimaldo preto. Fez o Délio café com leite. Estou brincando assim, mas isso mostra a criatividade de Deus. Nós não somos iguais, mas somos obra-prima. Cada um ele fez, como diz, e jogou fora a forma. Cada um é especial. Não tem dois iguais. Deus fez você especial. Você é única, você é único para Deus. E você é bonito e bonita para Deus. Não importa a tua aparência, quando você olha no espelho, você é bonito para Deus. Você é bonita, Deus quis você assim. Ele ama você assim. E quando as pessoas olham para estes vasos que Ele criou, Deus é glorificado. Deus é engrandecido. Por quê? Porque só Ele poderia fazer assim. Bilhões de pessoas, não tem dois iguais, nem os gêmeos iguais são iguais. Só Deus. Você vê tantas folhas, tantos pássaros, tantos flocos de neve, não tem um igual ao outro. São todos diferentes um do outro. E assim Deus nos criou, individualmente. Um é bravo, outro é alegre. Um gosta de rir, o outro mal ri. Um tem habilidade para cantar, o outro para tocar. E tem uns que nem cantam nem tocam. Mas tem outros atributos. Cada um Deus fez com coisas boas. Gente, nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que ama, que nos ama. E nós precisamos continuar com o nosso relacionamento de amor com Ele. Porque Ele refez, Ele não desistiu de nós. Quando eu era mocinho, eu abandonei a igreja, abandonei Deus. Mas alguns anos depois eu voltei. Ele me refez. Ele me fez de novo. Com 16 anos, Ele fez um vaso e falou, este vai me servir agora. Porque o anterior servia outro. Mas agora este vaso que eu terminei vai me servir. Foi assim com você também. Agora, Ele fez um vaso novo no formato que Ele quis. Assim como aqueles que trabalhavam naquele Murano, lá em Poços de Caldas, faziam aqueles vasos do formato que Ele imaginava e criava, Ele que fez. Assim Deus faz conosco também. É Ele que nos dá a forma. Não é só a forma física, no caso do vaso, sim. Mas para nós é a forma que Ele quer que a gente seja interiormente, espiritualmente. Deus espera de nós que Ele cresça em nós. Ele criou neste vaso um espaço aqui dentro que não é preenchido com dinheiro, com fama, não é preenchido com posições, não é preenchido com nada. Este espaço vazio que há dentro de nós tem o formato, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Só Ele pode preencher este espaço. E em nós, eu creio, já está preenchido. Quando a gente se entrega para Jesus, o Espírito Santo vem em nós e acha morada. O lugarzinho dele já está preparado ali. E ali Ele faz morada. Então Ele fez um vaso novo no formato que Ele quis. Do jeito que Ele quis. Assim somos nós. Nós somos do jeito que Deus quis. Tanto física, como também na parte espiritual, emocional. Então, vou aproveitar essa dica e dizer, quando você avalia você mesmo fisicamente, tem pessoa que tem vergonha de ir para a praia porque tem vergonha de usar um maiô ou um short, porque tem barriga muito grande,
Eu não sei. Não, olha para você e fala, eu sou a mais bonita do mundo. Se não sou para os homens e para as mulheres, eu sou para Deus. Encha de autoconfiança, põe lá teu maiô, bonita, vai, anda. Você, homem, vai lá, mostra a patola que você tem. Isso aí. Por quê? Deus nos criou, nos formou assim. Meu nariz é meio comprido demais. Mas você tem nariz. Não é? Tinha um cara que reclamava que não tinha sapato. Aí ele viu um que não tinha pé. Vocês estão percebendo? Então, em tudo nós temos que ser agradecidos a Deus. Tudo, tudo, tudo. Não se sinta vergonha de que você é. Não se sinta diminuído, diminuída, porque você acha que você não é tão bonita como as de Hollywood. Você tem a beleza que Deus te deu. Não é verdade, gente? E nós temos que ser assim. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus nos formou de uma forma maravilhosa. É o que a Bíblia diz. Então, quando você olhar no espelho, você fala, eu sou maravilhoso. E você, mulher, moça, olha no espelho e fala, eu sou super maravilhosa. Porque a maravilha das mulheres é superior dos homens, né? A última coisa que Deus criou foi a mulher. Deus estava perito na obra da criação, deixou para criar a mulher por último. Dizem as pessoas entendidas que a coisa mais bonita, perfeita que Deus criou foi a mulher. Só poucos disseram amém? Então, gente, nós precisamos entender que Deus tem propósito para a nossa vida, que Deus nos faz e nos refez conforme o propósito que Ele tinha para nós, e nós devemos nos alegrar com isso. Agora, no final aqui, depois disso tudo que o profeta viu, aí, agora Deus fala com Jeremias. Depois do que Jeremias viu, ele ia entender. Agora ele chega para o profeta e fala assim, Jeremias, fala para o povo de Israel o seguinte, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como é que fez o oleiro? O vaso quebrou, ele não jogou fora e fez um vaso novo, no formato que ele quis. Deus está perguntando, eu não posso fazer assim também? Igreja, o que vocês acham? Pode mesmo? E aí tem aí um negócio que ele fala para Jeremias, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ou seja, Deus faz no formato que Ele quer. Mas tem uma passagem na Bíblia, em Romanos, que Paulo está explicando sobre o judeu, o gentil, e o salvo e o não salvo. E nesta explanação do apóstolo, surge um questionamento que alguns faziam a respeito da soberania de Deus. E aí Paulo responde para eles, mas quem é você para questionar a Deus? Quem é você? Porque eles diziam o seguinte, se Deus é soberano, se Deus tem tudo nas mãos dele, por que ele fica se queixando se eu não sou perfeito? Se eu não faço as obras que ele quer? Se está tudo nas mãos dele. Por que Deus está jogando coisas sobre mim se ele me formou assim? Se Deus me fez assim? É um questionamento bravo esse, gente, no mundo espiritual. Aí Paulo está respondendo, mas quem é você? Quem é você para questionar Deus, para argumentar contra Deus? Aí Deus faz uma pergunta, Paulo faz uma pergunta. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Vamos imaginar aquele oleiro que nós descrevemos agora, fazendo o vaso quebrou. Aí ele faz o vaso de novo, quando o vaso fica pronto, né, vamos imaginar o desenho animado. O vaso abre a boca e começa a falar, por que você me fez assim, hein? Você não podia aumentar um pouco aqui? Você não podia melhorar lá embaixo? Você não podia aqui colocar minha cintura mais fina? Por que fez gorda assim?
Paulo está perguntando, a criatura pode argumentar com o Criador? Nós podemos questionar Deus e ficar perguntando por que Deus nos fez do jeito que somos? Podemos? Não devemos. Por quê? Nós somos criaturas, temos sobre nós o Criador, aquele que sabe o que faz, aquele que quer o melhor para nós. Nós somos como barro na mão do oleiro. Quando nós nos submetemos a Deus e deixamos Ele trabalhar em nós do jeito que Ele quer, nossa vida muda. Existe um item muito sério aí. Deus deu ao homem o que é chamado de a livre escolha. Ou seja, nós temos a liberdade de escolher o nosso caminho. Nossa vontade tem força e Deus não quer que a gente seja robotizado. Ele quer que Ele e nós tenhamos um relacionamento onde ambos querem estar juntos. É um casamento. Queremos estar juntos. Não queremos divorciar. Não queremos separação. Não queremos desquite. Não. Queremos ficar juntos. Isso que a gente quer com Deus. Não queremos deixar Deus. Sem a presença de Deus, nós somos zero menos, abaixo. Precisamos de Deus. Agora, a nossa vontade, às vezes, a nossa escolha inibe Deus de fazer o que Ele quer. Porque a gente seria considerado vasos, barro rebelde, que não se submete, que não aceita, que não quer ser o que Deus quer que nós sejamos. Então é por isso que nós precisamos nos submeter, nos sujeitar a Deus. Nesta manhã, eu quero dar a oportunidade para todos nós aqui reconsagrarmos nossa vida para Deus. Não é que a gente não é mais de Deus, somos. Quando eu fiz 25 anos de casado, eu continuava casado, com meus votos com a Iraci sendo mantidos, mas eu renovei, e ela também. Passou mais 25 anos, nós, de novo. É preciso. Nós necessitamos fazer isso, até para o diabo ver que nós continuamos firmes com Deus. Sem você falar, eu sei que lá. Não, você não fala nada, mas o diabo vê e se enfurece. Por quê? Continuo firme com o meu Senhor. E quero melhorar. E quero me render aos pés dele. Quero me colocar tudo que tenho, tudo que sou, aos pés de Jesus. Deixa ele fazer o que ele quer. Tudo que tenho, tudo que eu possuo, tudo que sou, tudo isso eu deposito aos pés de Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele cuida de mim. E eu afirmo para vocês, ninguém cuida melhor de nós do que o próprio Jesus. Quem está nas mãos dele está muito bem guardado. Então eu quero fazer um apelo para as pessoas que desejarem hoje, que estão, considerando tudo aquilo, à medida que eu ia falando aqui da parte de Deus para vocês, alguma coisa foi tocando no seu coração, na sua mente, foi refrescando aqui, foi lembrando de alguma coisa, e você foi pensando, pastor Caio está com a razão.